Ixi, iniciei aqui. Gente, o Breno está por aí? O Breno não chegou ainda não. Hoje é aniversário do nosso amigo Breno, né? Acho que vocês sabem, né? Garoto que eu tenho muito carinho. Garoto muito bom. Acho que todo mundo aí da turma gosta dele, que é uma pessoa muito boa, de coração puro, né? Então, gente, vamos lá? Eu vou abrir aqui, compartilhar aqui. Hoje está no Word, então tenta ampliar um pouquinho aí para vocês poderem ver ou virar a tela de vocês, entendeu? Para vocês poderem acompanhar um pouquinho melhor, tá certo? Isso. Vê se está aí no esquema para vocês. Quer que aumente um pouquinho o tamanho ou dá para acompanhar? Vê se dá aí. Que dá, por enquanto que dá. Tá dando? Tentando mexer aqui. Eu não estou conseguindo tirar ele daqui, da minha frente, não, mas eu mexo nele aqui. Entendeu? Vamos ver aqui como é que tá. Bom, gente, olha só. Como eu falei com vocês, né? A aula passada, o que aconteceu? A gente trabalhou com a iniciação e com a especialização. Uma coisa que ficou bem caracterizada e às vezes soou até como um vilão para vocês dentro da escola, foram as competições, lembra? Que eu falei que às vezes trabalhar em cima de especialização, às vezes visa competição, e competição ela acaba excluindo, ela acaba segregando alguns alunos, fazendo a escolha de alunos que são melhores, né? Então ela ficou assim meio que taxada como vilão. Então o assunto de hoje, né, que é bem pertinente à metodologia nossa de esporte individual, mas também se insere no coletivo, fala de que, as competições esportivas na escola como fator pedagógico de inclusão social. Como que eu posso usar a competição dentro da escola como um fator pedagógico? Como eu não vou segregar? Como eu não vou excluir quando trabalhar com competição? A gente sabe que essa coisa de competição, né, ela está muito enraizada dentro de quê? Dentro do contexto da educação física. Quando fala em vamos fazer educação física, os alunos pensam logo que vamos competir, né? Vamos jogar um contra o outro, vamos ganhar. Então é isso aí que a gente vai trabalhar hoje, né? Vamos tentar passar uma visão e passar para vocês, ajudar vocês a enxergarem a coisa de outra forma, para também não excluir a competição, porque a competição ela traz uma emoção, ela traz um prazer, ela traz uma motivação para o aluno dentro da escola. Então a gente também não pode deixá-la totalmente de lado. A gente tem que tentar inserir ela dentro do conceito da escola, né? Não é simplesmente trazer. As competições a gente sabe que não vêm de dentro da escola, elas vêm de fora. Os modelos de competição que a gente adota dentro das escolas são modelos que a gente traz de fora da escola, né? A gente usa o modelo de um campeonato de uma federação dessa qualquer, de qualquer desporto, usa lá um modelinho mais simples e traz para dentro da escola, né? Muitas das vezes é assim e coloca lá para funcionar. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba deixando de lado o desporto da escola, né? Da própria escola, para fazer um desporto na escola. É um dos temas que a gente vai falar isso. O esporte da escola e o esporte na escola. Tá? Vocês vão ver a diferença disso. E é uma diferença pedagógica muito grande. É a diferença que vai fazer a coisa andar de forma correta, de atrair mais gente para nossas aulas, ou ao contrário, se não for feita legal, de acabar segregando e tirando gente de nossas aulas. Eu vou só dar essa introduçãozinha aqui, né? Olha a introdução aí. Em todas as disciplinas curriculares, existem conteúdos que são considerados relevantes, importantes ou imprescindíveis. Dentre os diversos conteúdos da disciplina da educação física, deixa eu marcar aqui para vocês terem, da educação física, o conteúdo esporte é inegavelmente
parte da história dessa disciplina e se faz presente em todas as instituições escolares, constituindo, assim, elemento fundamental da disciplina e considerado por muitos profissionais como imprescindível. Se tiver alguém para entrar aí, vocês me avisam, tá, gente? Tá? Então, tá vendo, gente, essa introdução? Eu acho então, que tem. Vários profissionais, Daniel, Luciano, isso, estão entrando aí. Então, gente, vários profissionais são concisos nessa ideia de que o esporte dentro da escola consegue-se trabalhar várias coisas. E eu não vou ficar repetindo isso para vocês, que vocês sabem que ao longo do curso de vocês a gente falou muito sobre isso. Então, é inegável a importância da aula de educação física dentro da escola. Agora, como que a gente vai fazer isso? Né? Parar um pouquinho de compartilhar aqui. Como que a gente vai fazer isso é o desenrolar da aula de hoje, né? Porque a gente não pode deixar a coisa fixa só na aula passada. A gente aprendeu a diferenciar, né, a iniciação da especialização. Mas, em contrapartida, o pessoal que chegou agora, a gente também não pode deixar de lado a competição, né? Trazer para o universo da escola uma competição mais justa, uma competição que não vise somente a vitória. Tem outras coisas inseridas ali na competição do que o ato só de ganhar, de vencer, né? Então, vamos lá. Tá aí. Bom, sendo um elemento fundamental da disciplina de educação física, esse segundo parágrafo aí, tá, gente? O desafio para o profissional da área é o tratamento de cunho pedagógico que deve ser realizado dentro das instituições escolares para que não se torne um elemento excludente, né, historicamente efetivado, e sim que se configure como uma importante ferramenta de inclusão social construída coletivamente, né? Aí, no terceiro parágrafo, a gente salienta que o sentido da inclusão social a que a gente se refere não se restringe à inclusão de pessoas com necessidades especiais ou em desvantagem social, e sim no sentido de participação de todos os indivíduos de forma ativa e consciente. Ou seja, eu vou montar uma competição, tá, mas para aí, eu só vou usar nessa competição os melhores daquela turma, os melhores daquela escola e o restante da escola, e o restante do grupo. E essa que é a história da inclusão. É essa preocupação quando a gente monta uma competição na escola que todo mundo deveria ter, né? Porque senão fica difícil, cara. É muito motivante para quem é escolhido, para quem é selecionado. Agora, muitos de vocês têm certeza que já passaram por isso e ficaram frustrados. Ó, estou montando um time aqui na minha escola, estou montando um time da minha turma, mas você está fora. Pô, então eu não vou jogar? Sabe? Então, isso o que acontece no final das contas? Se a gente não tiver cuidado de inserir essa parte pedagógica, de montar uma competição da escola, se a gente não consegue montar isso, organizar uma competição da escola que valorize toda essa parte pedagógica, social, o que acontece? Você afasta o teu aluno da educação física. Quer dizer, amanhã ou depois, para qualquer lugar que você vá trabalhar, vai ser menos um cliente para você. Sem contar o dano que você vai causar àquele indivíduo que não trabalhou o que deveria ter trabalhado e que vocês sabem muito bem, né? Bom, vamos lá. Para a gente poder entender toda essa situação de inclusão, a gente primeiro tem que dar uma passada dentro da própria história, né? E dentro dos próprios conceitos da educação física, né? A gente passou por várias vertentes, né? Então, ó, esse material já está lá com vocês. Eu vou dar o pulo aqui, ó, e a gente entra aqui, ó. Olha esse tema aí. O esporte e sua concepção nas tendências da educação física. Para vocês entenderem o que qual é a proposta da gente trabalhar agora, qual a proposta mais justa, mais correta. É claro que cada um de vocês, formando, vai ter uma visão, né? Mas o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente dá uma passada nessas concepções durante toda a história da educação física para a gente ver aonde a gente está chegando e para onde a gente está indo. Eu sei que muitos de vocês
já viram isso em História da Educação Física, né? E, de repente, na parte pedagógica lá, mas eu tenho que passar por essas concepções para vocês terem ideia por onde a educação física militou, por onde a educação física andou, em que campo que ela trabalhou. Muitos de vocês que já estudaram escola, que fizeram educação física, vão até identificar algumas dessas concepções que foram trabalhadas com vocês, né? Então, aqui tem várias, para a gente poder chegar onde eu quero chegar com vocês, né? Ó, cada uma teve uma classificação, né? Então, eu lembro que quando a gente trabalhou História de Educação Física, eu acho que eu trabalhei com vocês essa matéria. Algumas delas a gente falou em sala de aula. Então, a gente vai fazer aí tipo uma revisão, né, disso para a gente chegar lá na frente, onde eu quero, tá? Se chegar alguém, vocês me avisam, tá, gente? Bom, a primeira concepção, né, que se tem aí, né, registrada da educação física, ó, ela era da década de quê? De 20. Era uma concepção. O que é a concepção? Era uma metodologia de trabalho que era desenvolvida nas escolas, né? Então, essa concepção, na década de 20, foi muito trabalhada nas escolas, que era a concepção higienista. O que ela preconizava? Qual era a preocupação central dessa concepção da educação física dentro da escola? Ó, hábitos de higiene e saúde, valorização e desenvolvimento do físico e do moral a partir do quê? Do próprio exercício. Então, essa concepção higienista, ela nem trabalhava com desporto. Ela dava uma ênfase maior sobre o quê? Exercícios ginásticos, verificando-se que nesse período não se encontrava práticas voltadas ao esporte especificamente. Então, o higienismo ele trabalhava muito em cima da valorização da saúde e do desenvolvimento do corpo. Então, a gente trabalhava com exercícios ginásticos. Exercícios ginásticos, na época e nessa década, seriam exercícios quase que calistênicos, que eram exercícios com peso do próprio corpo, né? Agachamentos, flexões laterais, flexões frontais, flexões de braço, né? Então, essa concepção adotada na década de 20 da escola era em cima do higienismo. Andando com a história, a gente vem o quê? Para o militarismo, né? Nessa concepção, olha só como, né, eram diferentes, né? Dentro das escolas, os objetivos da educação física nessa época eram vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate, a luta para atuar na guerra. Era importante selecionar os indivíduos perfeitos, ênfase aos exercícios de calistenia, os exercícios calistênicos, né? No próprio corpo. Aí são vários. Hoje em dia até voltou uma vertentezinha da calistenia. É um trabalho até que bem forçado. Quem quiser aí depois se aprofundar e dar uma olhada, e bem interessante. Então, ó, o objetivo do trabalho do militarismo, né, dessa concepção militar, era preparar o corpo e o combate para amanhã ou depois servir a pátria, né? Você vê que são objetivos meio Maurício, bem licença, diferentes. tem gente para entrar aí, Maurício. Tem? Então, vamos lá. Breno, o aniversariante. Mais alguém aí? Vamos ver aqui do lado. Não, era só Breno mesmo. Show? Bom, vamos voltar Tem mais aqui. gente, tem Léo e acho que Gabriel estão falando. Não, mas não está aparecendo aqui, não. Não está, não. Bom, dá só um tempinho para ver aqui, mas não está, não. Mais ações, não. Léo nem Gabriel, por enquanto, não apareceram aqui, não. Bom, mas vamos lá. Vamos compartilhar isso aí. Bom, essa foi a militarista que eu falei com vocês, né? Concepção do militarismo. Aí teve também outra, vocês também já ouviram falar, abordagem nova escola novista. O que ela preconizava essa abordagem dentro da educação física escolar? Educação do movimento foi preconizada como única forma capaz de promover a educação integral. Atingiu seu auge na década de 70. Então, dentro dessa abordagem,
A única matéria que conseguia fazer o desenvolvimento integral do aluno, tanto da parte cognitiva quanto da parte motora, era a educação física. Então, a gente já vê aí que já saiu um pouquinho da área do militarismo, daquela primeira concepção lá que era a higienista, e começou a se preocupar com o aluno de forma mais integral, a escola novista. Isso lá para a década de 70. Né? Com o andar da carruagem, a gente teve outra abordagem nas escolas, que foi com o governo militar, a partir do ano que? De 64. Vocês que são novos não vão lembrar do que aconteceu nessa década, mas eu nasci em 67. Né? Eu nasci em 67, ainda peguei muito e dessa coisa, dessa nova abordagem aí, que é a abordagem esportivista do governo militar. Se vocês voltarem um pouquinho aí, pela cultura nossa do futebol, quem não lembra e não ouviu falar da seleção de 70? Então, a educação física nas escolas, nessa época, ela seguia uma estratégia muito forte do governo militar, que é, olha aí, ó, na tentativa de torná-lo um sustentáculo ideológico, na medida que ela participaria na promoção do país através do êxito em competições de alto nível. É nessa fase da história que o rendimento, as seleções dos mais habilidosos, o fim justificando os meios, então, estão mais presentes dentro do contexto da educação física. Foi uma das fases que afastou mais gente da educação física escolar. Por quê? A abordagem esportivista ela escolhia sempre os melhores, os que tinham a melhor performance. Então, o pessoal que não tinha uma predisposição para um determinado desporto, ela ficava lá do ladinho e não fazia educação física. Foi nessa época que nós fomos campeões de 70, nessa época que deslanchou o futebol, começou a aparecer o voleibol, né? E o que aconteceu? A gente sabe que as Olimpíadas vêm de muito antes disso, mas nessa década de 60 e 70, as nações começaram a querer se promover em cima das outras, em cima das Olimpíadas, em cima das medalhas. Então começou aquela guerrinha de quem é melhor, quem é pior, né? Então começou a segregação por aí. Olha de novo aí, Maurício, faz favor. Oi? Olha de novo aí. Falar da onde? A partir da onde? Não, olha de novo aí, a galera quer entrar, tem dois candidatos olhar. que não estão conseguindo. Olhar. Vamos lá. Cara, não é o que eu estou falando com vocês, não deve estar conseguindo por alguma outra coisa, porque está aparecendo todos vocês aqui. Quando aparece alguém para entrar, para admitir, ela tá aqui, aparece do lado aqui. Deixa eu olhar aqui para baixo. Nada, ninguém. Quem é que tá? Pede para entrar e sair de novo aí, galera. Pede para eles Gabriel entrarem. Gabriel e Leonardo. Eles saíram e entraram e nada. Toda hora eles reclamam aqui no grupo. Ó. Nada aqui para mim. Vou voltar lá para cima. Ó. A gente tem 15 na reunião até agora, tá? Eu vou deixar aqui sem compartilhar momentaneamente para ver se aparece aqui e eu consigo clicar. Então, gente, esse tipo de concepção, ele foi muito cruel dentro das escolas. Para você ter ideia de como esse tipo de concepção ficou enraizado, ficou, sabe, marcou as escolas, eu cheguei para trabalhar em escola no final dos anos 90. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, além de não se jogar outro esporte que não fosse futebol, só quem jogava eram os melhores. Os piores ficavam encostados, que teriam que jogar uma queimada junto com as meninas, tá? Mas acabavam não jogando. Então, isso aí marcou de forma muito negativa a educação física escolar. Não digo o esporte de alto nível, que deu
um boom no Brasil. Mas, de certa forma, o desporto escolar ele deu uma quebra muito grande por conta disso aí, certo? Bom, depois vocês me dão um toque de novo aí. Próxima abordagem. Abordagem recreacionista. Aí, o que aconteceu? Por conta dessa questão da década de 60 e 70 trabalharem dessa forma, com essa metodologia, né, da abordagem esportista, e chegaram à conclusão que ela estava excluindo muita gente, vieram então com a abordagem recreacionista, que é totalmente diferente da esportista. Olha a recreacionista aí. Existe a crítica excessiva ao esporte de rendimento, era o que acontecia na década anterior. Com isso, os procedimentos voltaram-se para o outro extremo. Os alunos é que decidem o que vão fazer na aula, escolhendo o jogo e a forma como querem praticá-lo. Percebe-se uma ênfase maior sobre o jogo do que no esporte. Então, por conta das consequências que deram a exclusão do sistema esportista, né, que se trabalhou nas escolas, entraram com uma abordagem recreacionista, fazendo o quê? Se prevalecesse mais os jogos do que os esportes. Vamos fazer um jogo de estafeta. Vamos fazer um jogo de roda. Vamos fazer um jogo regional. Né? Então, essa abordagem veio para dar uma quebrada nesse tipo de trabalho que era feito com abordagem esportista. Né? E se vocês notarem, olharem item por item, hoje, quando a gente vai trabalhar a escola, a gente acaba pegando um pouquinho de cada coisa, isso eu estou falando, os profissionais que se preocupam em integrar, que se preocupam com a parte pedagógica. Né? Que eu acho assim, toda vez que vocês trabalharem, não só com escola, em qualquer outro ambiente, se preocupem sempre com a parte pedagógica. É ela que vai trazer o retorno das suas aulas. É ela que vai ditar se você está tendo sucesso ou não no seu trabalho. Né? Que é muito fácil você, você joga alguma coisa, não joga, então você encosta aí. Sabe? Mas vejam lá na frente, é menos um cliente para vocês, que vocês estão excluindo da tua aula. Né? E outra coisa, é mais um fracasso que você vai ter. Porque a ideia de vocês, como profissionais de educação física, é agregar, é tentar fazer o aluno experimentar, né, vários tipos de movimentos, de esporte diferentes, até que ele encontre o seu. Que a gente que está no mundo da atividade física, a gente sabe que o primeiro passo para a gente se dar bem dentro do esporte, ou do desporto, ou da atividade física, é encontrar o seu esporte. Então, nós, como profissionais, temos que ter essa responsabilidade de mostrar o caminho para eles, né? Por isso que a gente vê, um gosta de pedal, outro gosta de correr, outro de futebol. Então, a história é essa. E que é muito mais fácil você encostar o cara do lado, mas cadê a sua responsabilidade como profissional? É isso que tem que estar mais caracterizado e presente na nossa profissão. Porque todo mundo acha todas as profissões lindas, maravilhosas, com um peso enorme dentro da sociedade. Aí, quando vem para a educação física, acha que é moleza. Mas aí eu prego sempre para vocês a mesma coisa. Vai lá no hospital, vai lá na clínica, onde for. A primeira coisa que o profissional de saúde, o médico, vai perguntar é se você faz atividade física. Então, hoje, no contexto atual, ela tem um peso enorme. Então, cabe a gente trabalhar e trabalhar direito, né? Para a gente poder ter nosso espaço aí. Vou voltar aqui. Essa, então, foi a abordagem recreacionista. Deixa eu dar uma olhada na galera lá, para ver se tem mais alguém. Leonardo apareceu aqui para mim agora, ó. Admitiu o Leonardo aí, certo? Só o Leonardo. Certo? Ó, Leonardo foi, tá? Vou voltar a compartilhar, daqui a pouco a gente volta lá de novo. Opa, Luara. Luara.
Vamos lá. Bom, aí a gente vem, vocês vão ver que tem abordagens aqui que são viagens, né? São tentativas da educação física, como ainda a gente vai ver muitas ainda ao longo da nossa carreira. A próxima abordagem que a gente vai dar uma olhada aí, eu não sei se vocês estão conseguindo já lembrar de algumas que a gente trabalhou na história da educação física. A próxima abordagem aí é a psicomotricista. Ela surgiu na década de 70 também, né? Defende uma ação educativa que deve ocorrer a partir dos movimentos espontâneos da criança e das atitudes corporais, favorecendo a gênese da imagem do corpo, núcleo central da personalidade. Busca desatrelar a atuação do professor dos pressupostos da instituição esportiva, valorizando o processo de quê? De aprendizagem, e não mais a execução de um gesto técnico isolado. Pensa um pouquinho comigo, gente, para a aula não ficar tão, sabe, eu ficar depositando, igual vou lá no banco depositar alguma coisa. Essa abordagem psicomotricista, ela tem muito a ver com o que a gente falou da aula passada, quando a gente fala que ela deve ocorrer a partir de movimentos espontâneos, das atitudes corporais, favorecer a gênese, imagem do corpo. Pensa aí, se ela entrou em alguma coisa que a gente falou na aula passada. Buscando aqui, ó, o que ela busca? Ó, atuação do professor, desatrelar a atuação do professor da instituição esportiva, valorizando o processo de aprendizagem. Vê se vocês conseguem lembrar. Ela estava dentro de que a gente falou na aula passada? Vou voltar aqui. Olha só. Olha a ênfase dela aí, ó. A ênfase nessa abordagem é em um modelo pedagógico fundamentado na interdependência do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dos indivíduos, não havendo muito espaço para atividades essencialmente esportivas ou competitivas. Olha o quê? Quando a gente fala em iniciação esportiva, como falou na outra aula, é claro que a gente não deixa de lado a parte esportiva, ou às vezes até a competitiva. Mas o que a gente fundamenta? A interdependência. A dependência de quê? Quando a gente fala em interdependência, é dependência de um valor para outro, né? Ó, a interdependência do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dos indivíduos. Então, essa abordagem, ela começa a respeitar mais a individualidade de cada um, né? Então, já começou-se aí a pensar de forma correta, que é a abordagem psicomotricista, né? A gente fala em movimento, quando fala em movimento a gente fala em fase, quando a gente fala em fase a gente sabe que cada fase a criança ou o indivíduo está apto a dar alguma coisa de rendimento motor para a gente. Então já começou nessa década de 70, paralelo ao esportivismo, esse tipo de concepção psicomotricista para começar a dar um equilíbrio à educação física escolar, tá? Vamos lá, seguindo com a história? Aí vem outra abordagem. Parece que tem mais um aí, eu acho. Aí a gente tem aí. O quê? Tem mais umzinho aqui. Tem o Gabriel. Agora o Gabriel apareceu. A internet aqui tá levando. Pronto, o Gabriel entrou aí na parada, tá, galera? Vamos lá, voltar a compartilhar. Certo? Aí a gente cai para a abordagem desenvolvimentista. O que essa abordagem desenvolvimentista, né, nos diz? Ela tenta caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social na aprendizagem motora. E em função dessas características, sugeriu que aspectos relevantes para a estruturação das aulas. É bem interessante. É aquilo que eu falei com vocês. Se vocês pegarem a aula, vai ter um pouquinho de cada coisa. Essa desenvolvimentista é muito legal por conta da estruturação das aulas. A gente começa a se preocupar com a estruturação das aulas, mas dentro dela com o quê? Com o crescimento físico, o desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo. Quando a gente fala de desenvolvimentista, a gente lembra também da psicomotora lá, né? Porque ela respeita todas essas fases. Desenvolvimento fisiológico,
Então, a gente sabe que dependendo da faixa etária, a gente vai estar em um. Motor, cognitivo e afetivo social da mesma forma. Então, a gente já começou a entrar dentro da educação física, onde se preocupa com o aluno, com o ser humano como um todo, né? É essa que é a história pedagógica da educação física e é onde a gente quer chegar na escola. Por isso que eu estou começando lá de trás com vocês, entendeu? Para a gente fechar esse assunto. Porque senão ficava uma ponta muito solta, né? Iniciação, especialização, então quer dizer que eu nunca vou poder dar competição. Então a gente está passando todos esses processos da história da educação física para vocês verem que a gente experimentou muita coisa dentro da educação física para chegar até o modelo atual. E acabou sempre apanhando alguma coisinha. Agora, volto a dizer, cada professor ele vai tender para uma abordagem dessa. Ele vai se sentir bem trabalhando de uma forma. Agora, a gente nunca pode desprezar ou deixar de lado a inclusão, de ver o aluno como todo, tá, gente? Isso de forma alguma. Isso, gente, eu sempre falo que em todos os aspectos onde nós formos trabalhar, não só dentro da escola. Porque se você se prender só a um fator e não como um todo, você vai perder aquele aluno. Ou não vai trabalhar de forma coerente com ele, tá? Bom, olha que interessante o desenvolvimentismo. Ele é trabalhado até hoje, por quê? Por questões aí óbvias. Olha só, os conteúdos, vou até marcar aqui para vocês, ó. Os conteúdos devem ser desenvolvidos segundo uma ordem de habilidades, do mais simples, que são as habilidades básicas, para as mais complexas, as habilidades específicas. Originam-se nessa época áreas importantes do conhecimento, área do desenvolvimento motor e área de aprendizagem motora. Como que a gente trabalha em atividade física hoje? Não é de forma desenvolvimentista? Tem alguém que trabalha de forma concreta? Alguém começa com movimentos muito complexos para depois passar para os mais básicos? Claro que não. Aonde qualquer lugar que você for trabalhar com atividade física, ainda mais com parte motora, a gente tem que começar dos mais básicos, dos mais simples. Então, essa abordagem desenvolvimentista, ela está bem presente dentro da atividade física, dentro da educação física, principalmente da escolar, que a gente trabalha com faixa etária, não é isso? Então, a gente vai estar sempre respeitando e passando do mais simples para o mais complexo, certo? Então, é uma abordagem até hoje trabalhada. Olha só, o parágrafo de baixo aí. Para a abordagem desenvolvimentista, a educação física deve proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo experiências de movimentos adequados às faixas etárias. Aqui acabamos de falar isso. O esporte será abordado respeitando-se o desenvolvimento motor do aluno, não sendo a principal prática motora nessa abordagem. Então, é a mesma oração, o mesmo mantra de sempre. Não cobre de seu aluno o que ele não pode dar em termos motor. Isso é uma imbecilidade. É isso aí, galera. Da mesma forma, se eu estiver trabalhando, a galerinha aí que tem aí um monte, que trabalha com academia, com fitness, vou pegar um aluno que está iniciando agora. Se for, então, um adolescente que está, né, naquela fase de começar a coordenar melhor os membros, eu vou começar com movimentos complexos? Eu tenho que começar com movimentos mais básicos dos básicos, oferecendo primeiro o quê? Né? Segurança a ele, porque se tiver segurança, a partir da segurança do movimento, eu vou dar estabilidade motora para ele poder fazer as coisas, vou minimizar os riscos e até possíveis lesões. Vocês sabem muito bem disso aí, que eu sei da galera aí que papira muito isso, né? O pessoal que já é o Breno, o Luciano, o Pablo, que lê bastante. Então, essa abordagem desenvolvimentista, ela está em todos os sentidos da atividade física. Né? Então, é bom que vocês entendam essas concepções, porque nada, né, dentro da pedagogia ela é solta, nada caiu do céu, ela foi sempre testada, foi sempre, né, desenvolvida. Tranquilo? Qualquer coisa vocês me interrompem aí, tá, gente? Vamos lá. Aí vem umas viajadas na maionese, né, mas que não deixam de ser,
né, abordagens, né? Porque o ser humano vai evoluindo, a pedagogia vai evoluindo, aí a gente sabe que é uma equipe multidisciplinar que trabalha, aí já entra psicólogo, entra psiquiatra, entra sociólogo, né, para poder dar pitaco no que pode melhorar a educação física dentro da escola. Aí começa a abordagem construtivista interacionista. O que ela considera? Ela considera o conhecimento que o aluno previamente já possui, resgatando sua cultura de jogos e brincadeiras. Até que essa aí não viaja muito não, até que essa é interessante, que às vezes motiva muita gente que não quer fazer um esporte. Ah, hoje eu vou jogar um voleibol, né, lá com uma faixa etária de crianças de 12, 14, 15 anos, e um monte não quer jogar, né? Ah, não quero participar, eu não sei, por aqueles vários motivos que a própria história já nos contou aí. Então, o que acontece? O jogo passa a ter um papel privilegiado nessa proposta do construtivista interacionista. Por quê? A gente começa a considerar ele, a gente pega o que aquele aluno, aquele adolescente já conhece, ó, vou levar vocês para a quadra hoje, mas eu queria você, que não participa muito, do que você mais brinca na sua rua ou brincava na sua rua? Ah, eu brincava de pique-bandeira. Então tá legal, hoje vai ser um pique-bandeira. Então essa abordagem construtivista, ela adequa o que o aluno já tem de vida pregressa fora de escola, de cultura, de vivência, e traz para dentro de sala de aula, né? Eu acho que deu para vocês entenderem essa explicação. Então é muito legal isso. É um dia que você pode dar uma quebrada na sua aula e trazer aquele cara que ficava lá no canto, né? Então você vai lá, instiga, cutuca ele, pede ele para falar, ele diz, e você monta lá uma brincadeira, um jogo, em cima daquilo que ele já possui, em cima das características, em cima até das valências físicas que ele consegue trabalhar, né? E que, de repente, não vai expor tanto ele. Porque, às vezes, um desporto, você pegando um aluno que não foi trabalhado, ele fica assim meio que, né, com vergonha, meio acanhado de querer tentar fazer e errar. Isso acontece muito no ensino médio, quando a criança não chega trabalhado, o adolescente não chega trabalhado para você. Ele fica com medo de expor. E a gente sabe que dos principais fatores para se trabalhar dentro da atividade física é justamente proporcionar a oportunidade do nosso aluno se expor um pouco para poder quebrar, né, essa coisa que ele tem de não querer, às vezes, se colocar, né, como centro das atenções. Bom, e outra coisa interessante do construtivismo interacionista é isso aqui, ó. O que ela se opõe? Ó, apresenta oposição à proposta mecanicista da educação física, que é centralizada pela busca do desempenho máximo de padrões de comportamento, sem considerar as diferenças individuais e as experiências vividas pelos alunos, com o objetivo de adicionar os mais habilidosos para competições esportivas. A gente viu que isso aqui, quando a gente faz isso aqui dentro da escola, que é a especialização esportiva fora da hora, a gente acaba queimando a criança. Ela acaba enjoando, porque a gente está buscando sempre o desempenho máximo dela, sempre querendo que ela faça aquilo da melhor maneira, e sempre a mesma coisa, especializando, ela acaba enjoando. Então, o legal desse construtivista interacionista é que ela dá uma quebrada nisso tudo da aula, né? Então, acaba dando oportunidade para pessoas que estão um pouco excluídas, para alunos que estão excluídos. Então, pensem também nessa abordagem, tá, gente? Porque é muito legal. Ano passado, eu botei até no Instagram, meus 10 seguidores lá devem ter visto. Eu botei um pique-bandeira que eu fiz na escola. Caraca, bicho, lotou. Gente que nunca fez aula, que nunca quis fazer aula, eu coloquei o pique-bandeira, foi para dentro da quadra fazer o pique-bandeira. Então, também é uma proposta para ajudar a agregar, a socializar, a trazer o aluno para a sala de aula, para a quadra. Tá certo? Vamos lá, galera. Bom, aí vem essa aqui, né? Abordagem crítico-superadora. Né? Trabalhou muito na época, no início dos anos 90, começou aquele movimento de diretas já, as pessoas tinham um discurso muito arraigado de querer um Brasil melhor, de justiça, aquela coisa toda, tudo com, né? Claro que tudo com maior relevância.
Então, o que, que a crítico superadora, esse tipo de aula, nos diz? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Oi? Arthur pediu para aceitar ele aí. Arthur? Arthur, é. Arthur. Então, abordagem crítico superadora que a gente vai trabalhar. Vamos lá, Arthur. Arthur está aqui. Tá aí, Arthur. Certo? Vamos lá, voltando. O que que essa abordagem crítico superadora preconiza? Consolida-se no início dos anos 90, como eu já falei para vocês, utiliza o discurso da justiça social. Isso é dentro da aula de educação física, tá, gente? Pensa aí, né? Não estou viajando, não. Justiça social como ponto de apoio. É necessário se considerar a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adequação às características sociais e cognitivas dos alunos. Olha só. Essa abordagem levanta questões de poder, interesse, esforço e contestação. Acredita que qualquer consideração sobre a pedagogia mais apropriada deve versar não somente sobre questões de como ensinar, mas também como elabora-se conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatos e o resgate histórico. Aí, para a gente poder entender, que até aí é um balaio de gato danado, esse tipo de concepção, a educação física é entendida como uma disciplina que trata de um tipo de conhecimento denominado de cultura corporal, que tem como temas o jogo, a ginástica, a dança, o esporte e a capoeira. Entra aí, gente, coisas que não entravam, elementos que não entravam na educação física até esse ponto, que é o quê? A dança, né, e a própria capoeira. A gente passa a dar oportunidade, né, a contextualizar essas questões dentro da própria escola. Tanto é que o currículo mínimo que a gente recebe hoje do Estado, para quem não lembra, o currículo mínimo são algumas diretrizes que a gente recebe todo ano, né, quem é professor da rede estadual, dando propostas de trabalho para a gente. Então, sempre tem essa questão de quê? De cultura corporal. Então, dentro da própria aula de educação física, eles pedem para a gente trabalhar dança, capoeira, que é uma coisa bem cultural, para poder o quê? Suscitar o quê? Elementos históricos, elementos culturais, né? Saindo um pouquinho da vertente só do desporto, só do movimento corporal. Então, a abordagem crítico-superadora, ela supera, ela sai, né, do quadro só da coisa do desporto e da coisa motora voltada para o rendimento, para também a área cultural, que é de dança e de capoeira, que é uma luta muito característica no Brasil, certo? Deixa eu só fazer um alerta para vocês que se amanhã ou depois se propuserem a fazer concurso, cuidado, essas abordagens são questões que caem, não caem todas, mas sempre cai uma ou duas delas para vocês responderem, mostrarem como que foram trabalhadas essas abordagens. É questão certíssima de concurso. Todos os que eu fiz falavam dessas abordagens. Não de todas, mas caíam uma ou duas. Por isso que eu quero que vocês entendam o contexto da educação física ao longo do tempo. Como é que ela foi, né, se desenvolvendo, como é que ela foi sendo montada. Porque é questão de concurso, quem quiser. Agora, a gente vê que muitas delas a gente trabalha e nem sabe, tá? Bom, próxima, quase que eu pulei. Abordagem crítico-emancipatória. É isso aí mesmo, não estou maluco não, tá? Certo? Valoriza a compreensão crítica do mundo, da sociedade e de suas relações, sem a pretensão de quê? De transformar esses elementos por meio escolar. Propõe-se a aumentar os graus de liberdade do raciocínio crítico e autônomo dos alunos. Expressa-se na contextualização dos temas compreendidos pela cultura corporal. Jogo, esporte, ginástica, dança e capoeira. Tudo aquilo que a gente trabalhou lá na abordagem crítico-superadora, ela vem para a abordagem
para essa abordagem aqui, que é a abordagem crítica emancipatória. Só que com quê? A gente instigando, a gente fomentando ao aluno dar a sua opinião, dar a sua ideia, a discutir, né? Ou, de repente, a debater com a gente o tema daquela aula ou o esporte que a gente escolheu. Ó, nessa abordagem, para a gente fechar essa abordagem, a gente está na penúltima. Nessa abordagem, há a defesa de que o ensino crítico auxilia os alunos na compreensão da estrutura autoritária dos processos institucionalizados da sociedade. Os mesmos que formam falsas convicções, interesses e desejos. O tratamento do esporte dá-se nessa perspectiva crítica, diante das exclusões que possa gerar. Então, o que acontece? Você dá o seu trabalho, faz o seu trabalho de quadra e fomenta, instiga o aluno, depois da aula, a dar uma opinião sobre aquela aula, a dizer o que ele achou, o que pode ser melhorado, a discutir o seu posicionamento como professor naquela aula, o posicionamento do juiz que apitou aquele jogo, daquele jogador que, de repente, não foi muito justo em algum momento do jogo. Então, essa abordagem, ela suscita isso, ela fomenta esse tipo de coisa, que além de você fazer, você dá a sua opinião e faz sua crítica. Porque através da crítica, essa abordagem acha que você vai chegar ao quê? A emancipação. Você não vai ser como se mais um seguindo a boiada. Você vai começar a ter suas próprias ideias, convicções e tirar seus próprios proveitos daquela aula. Essa é a abordagem crítica emancipatória. É uma abordagem mais enjoadinha da gente entender, certo? Mas a gente vive numa sociedade, né, a gente vê por aí, que todo mundo bota suas ideias para fora, todo mundo coloca as suas opiniões. Então, ela acaba sempre surgindo. Ainda mais quando eu trabalho com competição em escola. Quando eu termino a competição, vai estar sempre alguém caindo na crítica, né? Nessa abordagem crítica superadora. Ele vai vir com ideias para me dar, você poderia melhorar o seu campeonato, você poderia valorizar mais isso, fazer mais isso, criar mais isso. Então, isso é uma abordagem crítica superadora. A gente está chegando quase ao final das abordagens que foram trabalhadas nas escolas, e a gente vê que passamos por elas às vezes e nunca percebemos, entendeu? Bom, aí a gente vai chegar para essa última abordagem aqui, que é a abordagem saúde renovada. Bom, tem por paradigma a aptidão física relacionada à saúde e por objetivos informar, mudar atitudes e promover a política sistemática de exercício. Embora seus pressupostos e finalidades sejam semelhantes ao modelo biológico higienista, porque a gente voltar lá no modelo higienista, lá no início, a gente vê que a educação física tinha essa preocupação com a saúde, né? Então, que promovia a saúde por meio de atividades de aula de educação física, alguns aspectos distinguem essa proposição mais recente, conferindo-lhe um caráter renovado. Aí, ó o objetivo dela aí, ó, da saúde renovada. Ó, segundo o Darido. O objetivo é o de favorecer a autonomia do gerenciamento da aptidão física e que deve abranger todos os alunos, e não somente os mais habilidosos. A abordagem considera que um programa de educação física escolar como um todo, considera o programa de educação física escolar como um todo, e não deve consistir apenas em modalidades esportivas e jogos. Certo, gente? Então, o que acontece? Tem a preocupação que a gente tem hoje dentro da escola, ou tem hoje dentro da sua academia ou dentro do seu clube, de passar alguma coisa além do movimento, de conscientizar o teu aluno de que ele precisa daquilo ali para se manter bem, que ele precisa ser até um multiplicador daquelas suas informações para que a família também receba aquele tipo de informação, para aquela sociedade onde ele vive receba aquele tipo de informação e melhore sua qualidade de vida.
Então, hoje a gente trabalha muito em cima dessa abordagem de saúde renovada. E outra coisa, gente, já foi discutido em sala de aula. Uma aula por semana você consegue mexer com a saúde do seu indivíduo, do seu aluno? Claro que não. Então, ele tem que ter consciência que ele tem que sair dos muros da escola, se ele está começando a se adaptar dentro da escola, se você está levando ele a uma adaptação, você tem que fazer ele entender que ele tem que fazer aquilo fora dos muros da escola, para ele poder ter uma vida legal. Porque, senão, o princípio mais importante da educação física é quebrado, que é o da continuidade. Certo? Bom, encerrando aqui essas abordagens, ó, as diversas abordagens se diferenciam pelo referencial de base, pela experiência profissional e visão de mundo dos autores que as defendem. Cada abordagem enfatiza mais algum aspecto considerado essencial, seja ele físico, biológico, social ou histórico, mas em todas elas o esporte se faz presente com maior ou menor intensidade. Tá? Elas podem divergir de vez em quando em alguns pontos, mas o esporte está presente em todas elas. Tá? Aí, o que Walter Bach fala aqui? Ó? Walter Bach é fera. O que ele fala? Ó? Embora a inserção do esporte na escola tenha acontecido fundamentalmente a partir da ideia da educação física, portanto, subordinada ao papel atribuído a essa atividade ou disciplina no contexto da escola, tivemos em determinado momento uma subordinação do papel e do significado da educação física escolar. Ou seja, a gente sabe que ela nasceu, né, a educação física escolar, para o aluno, mas em um determinado ponto da história a gente deixou esse aluno de lado e trouxe o esporte para a escola de forma não pedagógica, como se fosse um tipo de competição, uma cópia do esporte de fora das escolas. Tá? Teve um tempo que ele acabou se perdendo. Então, essas concepções todas nos trazem até agora para quê? Para mostrar para vocês que a gente está buscando hoje tratar o aluno como um todo, está tentando formar ele um cidadão, está tentando integrar ele em todos os aspectos. Então, volto a dizer, está trabalhando com o teu aluno, tenta trabalhar ele com todos os aspectos, porque aí você vai fazer uma mudança nele. A mudança ela nunca pode ser só física, né? Então, ela tem que ser psicológica, porque aí ela vai perdurar por mais tempo, gente. Muito mais tempo. E aquele aluno passa até a ser um multiplicador daquela informação. Tá? Vou pular isso aqui, vocês vão ler lá. Aí, o Brat, ele fala aqui de novo de uma coisa interessante. Aí eu coloco para vocês isso aqui, ó. Vê se vocês conseguem entender e diferenciar isso aqui, ó. Esporte na escola e esporte da escola. Existe diferença? Vou dar uma pausa para vocês entenderem. Esporte na escola e esporte da escola. Bom, o que Bach fala? Vocês vão entender logo, tem gente aí que já deve ter matado, né? Bom, Brat, ele fala o seguinte: a educação física assume os códigos de uma outra instituição e de tal forma que temos, então, não o esporte da escola, e sim o esporte na escola, o que indica a sua subordinação, a sua dependência aos códigos e sentidos da instituição esportiva. Lembra que eu falei lá no início? Que às vezes a gente pega o modelo de uma instituição esportiva e leva o esporte para dentro da escola, o modelo total, seguindo todas as regras, com todos os objetivos, que é a vitória, estou trazendo, vamos jogar, você tem que ganhar, você tem que fazer mais gols, você tem que fazer mais pontos. Entendam bem, o esporte na escola é um prolongamento da própria instituição esportiva. Isso é uma crítica que o Walter Brat fala da educação física escolar. Né? Os códigos da instituição esportiva podem ser resumidos, os códigos da instituição esportiva, não da escola. Né? O esporte lá de fora pode ser resumido em quê? Princípio do rendimento,
princípio do rendimento atlético desportivo, competição, comparação de rendimento, recorde, regulamentação rígida, sucesso esportivo, sinônimo de vitória, racionalização de meios e técnicas. O que pode ser observado é a transplantação reflexa desses códigos do esporte para a educação física, utilizando uma linguagem sistêmica. Poder-se-ia dizer que a influência do meio ambiente não foi selecionada ou filtrada por algum código próprio da educação física, o que demonstra sua falta de autonomia na determinação no sentido das ações no interior. Gente, para nós entendermos isso aí, Walter Blatt faz uma crítica da educação física escolar usando a cópia das federações que regulamentam o esporte. Então, eu monto na minha escola um torneio, né? Eu pego a cópia lá de um regulamento lá de fora e trago para dentro da minha escola. No momento que eu trago ela para cá, vai ser o esporte na escola. Vamos dar o exemplo de novo aí, vamos dar o exemplo do voleibol. Vou fazer um torneio de voleibol na minha escola. Vou lá, pego as regras da Confederação Brasileira de Voleibol e implemento dentro da minha escola. Não vou levar em consideração nada, nem os que jogam menos, nem os menos favorecidos. Vou apanhar lá os melhores de cada turma e vou botar para jogar o torneio. Qualquer regra que eles quebrarem, vou usar as regras mesmo da federação. Ou seja, eu vou ser bem rígido, vou segregar, não vou incluir, vou usar os melhores e vou fazer o meu torneio. Qual o objetivo do torneio que quase todo mundo aí já participou, né? Qual o objetivo do time quando entra em um torneio? Qual é? Alguém responde para mim, para eu não me sentir tão solitário aqui. Ganhar a competição. Ganhar a competição, gente. Ganhar. O objetivo, quando eu monto um time com os moldes de fora que eu trago para dentro da escola, qual é o objetivo? Ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Isso passa a ser a qualquer custo. Então, qual é o custo disso quando eu monto uma equipe para ganhar? Eu deixo o que joga mal de lado, eu deixo o cara que não queria participar, mas queria, de repente, entrar com outra coisa, é onde eu vou chegar com vocês mais à frente. Eu segrego todo mundo, eu não respeito individualidade, eu não respeito a fase do cara, eu não respeito a parte psicológica. Quantos de nós já não ficamos frustrados por ficarmos fora do time da nossa sala ou da nossa escola? Quantos de nós, né? Então, é muito complicado. Então, o Walter Blatt, ele fala exatamente isso. Quando eu uso esse modelo, eu faço o esporte na escola. Na escola. Agora, para eu ter o esporte da escola, entenda, gente, da escola, o que eu teria que fazer? Nada impede de eu fazer o vôlei. Mas, para aí, eu vou usar o quê? Vou mexer nas regras, vou dar mais flexibilidade e vou começar a dar valor não só ao ponto, não só à vitória, mas criar um sistema que valorize o comportamento do aluno, né? O fair play do time, o número de faltas que ele vai fazer menos, o comportamento dele dentro da quadra, o comportamento da torcida dele. Você está entendendo? Toda a parte pedagógica. Se eu for fazer um campeonato, por que eu não posso convidar o professor de artes para trabalhar? Porque tudo que a gente faz na escola é projeto. Vou fazer um campeonato. É um projeto. Um torneio é um projeto. Por que eu não posso incluir o professor de educação artística no projeto? Olha só, professor, nessa sala só vai sair 12 para o time aqui, né? De vôlei, vai sair mais 10 para o de futebol, mas essa galera aqui não quer participar. Existe uma forma de o senhor sentar com eles e montar cartaz? Compor uma música para o time, ou ver instrumentos para que eles possam ir para a quadra e participar do torneio, se não dentro de quadra, mas do lado de fora? Tenho certeza que vai ter alguém que vai querer fazer uma música para puxar o time dele. Tenho certeza que vai ter alguém que vai querer bater um instrumento. Tenho certeza que tem alguém que vai querer fazer um cartaz e levantar lá. Vocês estão entendendo, gente? Então eu saio do esporte na escola, que é o esporte que eu trago nos modelos de fora, e faço o esporte da escola, integrando todo mundo, de uma forma ou de outra. Tá, gente? A gente pode fazer isso. Tá? Eu acho que está dando para vocês entenderem. Tá? Aqui
tem Vago, que é um outro autor, comentando esse contraponto, que é um contraponto, acaba sendo um contraponto, esporte na escola e esporte da escola. O Vago aqui, ele questiona uma série de coisas que Blá fala lá. Ele acha que dá para fazer a coisa, né? Depois vocês leem com calma, tá? Isso aqui. Aí, dentro dessa crítica que o Valgo faz a Blá, né, que o Blá foi bem pessimista nessa coisa do esporte na escola, o autor coloca ainda que o problema central da afirmação de Blá está no estabelecimento de uma negação radical da possibilidade de se ter o esporte na escola, com a presença de quê? Do esporte na escola. Ou seja, a existência desse impõe-se de tal forma na escola que inibe, inviabiliza, opõe-se, enfim, nega a existência daquele que é o esporte na escola. Então, é a instituição esportiva mais forte que determina as ações que a escola deve realizar por ser a instituição mais fraca. Isso elimina a possibilidade de o esporte ser escolarizado e a cultura escolar ter seu esporte. Ele faz uma crítica a Blá, do jeito que Blá fala, a gente não pode ter esporte na escola, a gente não pode ter competição. E eu acabei de dizer a vocês que a gente pode, fazendo a coisa o quê? De forma integrada, né? Valorizando outras coisas que não sejam só o jogo, que não seja só a vitória, né? Ó, olha só isso aqui que eu acabei de falar com vocês, ó. Gente, eu sei que é uma matéria muito teóricazinha, mas essa teoria, essa informação, todo profissional estudioso de educação física tem que ter em mente, porque ele está lidando com o ser humano, tá, gente? Então, não percam esse foco, tá? Não percam esse, porque muitos colegas de graduação, de pós, de mestrado, se perdem olhando só para um lado e deixam essas informações de lado. E amanhã ou depois, eles vão se deparar com isso e não vão saber desvencilhar. Essa cultura escolar do esporte deve ser construída coletivamente na escola. Devemos fazer parte do projeto político-pedagógico, onde deverá estar claro o tratamento que deve ser dado nas aulas de educação física e nas demais atividades esportivas a serem proporcionadas para a comunidade escolar, enfatizando-se que o cunho pedagógico. Quando eu incluo outras matérias na minha, né, o que acontece? Eu estou dando um cunho pedagógico, né? Eu estou valorizando todo mundo, porque é muito fácil, gente, vocês que vão amanhã depois trabalhar, eu enfrento isso direto. Ah, Maurício, faz um torneio, vira todo mundo as costas para mim, vai lá e faz. Você tem lá 500, 600 alunos, você sozinho se vira para fazer o torneio, né? Isso é falta de informação, isso é um erro pedagógico até do próprio coordenador e do próprio diretor da escola. Então, quando você passa a dar responsabilidade a todo mundo, até isso eles vão, né, parar para pedir você para fazer. Não, vou pedir para Maurício, mas Maurício vai querer integrar a escola toda, né? Mas o ideal é isso. Aí você não segrega ninguém, aí você não exclui ninguém, tá? Eu estou falando, são coisas que a gente já proporcionou na escola e que fica legal, tá? Então, como que não dá para trabalhar competição? Claro que dá. Vamos passar aqui, para não ficar muito chato, né? Bom, esse aqui é o último ponto, gente, ó, antes da conclusão, que é o quê? Esporte e competição. É possível separar? Claro que é possível, cara. Claro que é possível. A gente discutiu isso tudo, até o próprio texto já está dizendo, como já foi discutido anteriormente. Claro que eu posso fazer, né? Bom, deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa que eu posso pontuar aqui antes de falar o que eu quero. Ó, ao se mencionar competição escolar, imediatamente se remete à ideia de interséries, ou jogos escolares municipais, estaduais ou nacionais, competições tradicionais realizadas em muitas escolas e municípios, onde somente os atletas selecionados representam a sua série, sua escola e sua cidade. Certo? Olha só como é que exclui, cara.
como é que a gente acaba segregando. Então, isso, se eu monto uma competição nesses parâmetros, eu estou fazendo o quê? Esporte na escola. Mas a partir do momento que eu tento integrar todas as outras áreas, que eu tento aproveitar todos os outros alunos, né? Tanto na parte artística, como na parte musical, na parte de árbitro, ou colocar lá para ajudar na mesa, eu já passo a fazer o quê? O esporte da escola, onde eu não estou priorizando só os melhores para jogar, onde eu não estou priorizando só a vitória. Gente, o que impede da gente fazer uma comissão, né? Tem lá os atletas, e dentro da sala a gente escolher 2 ou 3 para fazer uma comissão para avaliar os jogos. Vamos criar um sistema de... Eu estou dando um exemplo de como a gente pode trabalhar a competição na escola, não só valorizando a vitória, mas também valorizando os outros aspectos, o afetivo, o emocional, o das regras, o do respeito, do companheirismo. O que impede de eu criar uma comissão, tirar 2 de cada turma, ó, vocês vão assistir aos jogos, e no final de cada jogo você vai avaliar a equipe que teve o melhor fair play, você vai avaliar o jogador que menos fez falta, você vai avaliar o jogador que foi mais companheiro, e criar um sistema de pontuação para as equipes com esses aspectos. Se a equipe ganhou, ela tem 3 pontos. Se ela não recebeu nenhum cartão amarelo naquele jogo, ela vai ter mais 1 ponto. Vocês estão entendendo? No final da competição, faz o somatório de todos esses itens. Quem tiver o somatório maior é o campeão da competição. Sair ou não sair daquela coisa de que tem que ganhar para se atingir a vitória, né? Não estou respeitando a parte pedagógica. Não estou incluindo todo mundo. O cara que está na banda, o cara que fez o cartaz, o cara que está na mesa, o cara que está lá na comissão para julgar as atitudes do time e dos jogadores. Vocês estão entendendo, gente? É isso que eu queria deixar claro, porque na aula anterior, sobre adaptação e especialização, acabou a competição ficando como uma vilã. Mas a gente sabe que a competição, ela ajuda muito, ela motiva muito dentro da escola. Até os próprios alunos cobram isso da gente. Então, eu tinha que fazer esse contraponto do esporte na escola e o esporte da escola para ver que vocês têm muita coisa para trabalhar, né? Tem muitas maneiras, né? Então, o principal é flexibilizando as regras, é flexibilizando o campeonato que você está montando. Não pegar ele pronto lá de fora e trazer para dentro da escola. Aí não é a realidade escolar, tá? Isso que eu queria que vocês entendessem legal. E eu acho que a gente atingiu, entendeu? Ó, quando eu estou falando isso tudo para vocês, ó, é isso aqui, ó. Os objetivos e funções da competição esportiva que defendemos, né, devem estar bem claros, devem ser pautados na participação de todos, possibilitando momentos de quê? Cooperação, vivência, socialização e enriquecimento corporal. Essa atividade esportiva apresenta uma possibilidade de inclusão social não somente dos alunos envolvidos diretamente na competição, mas também para toda a equipe pedagógica da escola. Equipe diretiva e o corpo docente têm papel fundamental nessa perspectiva de evento pedagógico da escola e sua contribuição é fundamental para que essa proposta seja efetiva. Tranquilo, gente? Deu para pegar, para pescar, né? Então, aí, ó, a partir do momento que o esporte e a competição recebem um tratamento pedagógico, que passa a ser o esporte da escola, com a apropriação da escola, a escola se apropriou desse esporte, a escola se apropriou dessa competição e moldou ela da melhor maneira para seus alunos. Então, o que acontece? Muda seu significado. Acabou aquela busca só pela vitória. O que falta ao esporte desenvolvido na escola é um tratamento pedagógico comprometido com a educabilidade do sujeito e não somente visando competições externas, mas sim desafios pessoais e coletivos a serem vencidos. Certo? Bom, aqui tem mais alguns autores que vocês podem ler lá. E aqui tem a nossa conclusão, né? Para eu não ficar
muito chatão, tá? O esporte é inegavelmente um conteúdo de destaque na disciplina de educação física. O tratamento pedagógico dado a esse conteúdo é que merece reflexão por parte de nós profissionais da área, certo? É isso tudo que eu tentei fomentar e incitar vocês hoje aqui para a gente fechar aquele assunto lá da iniciação e da especialização. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia de como a gente pode trabalhar dentro da escola sendo mais justo, né? Sendo mais preocupado com o aluno. É isso que eles estão precisando hoje. Não adianta eu vir com receitinhas prontas de federação, implementar torneios mirabolantes com bolas lindas, quadras maravilhosas, uniformes impecáveis, pessoal lá com alta performance. A escola ela não foi criada para isso, cara. Vocês viram pela própria contextualização, pela própria história, vários erros das concepções anteriores. Então, a gente tende a fazer isso, não só dentro da escola, mas também fora. Trabalhe o seu aluno como um todo, respeitando tudo que ele tem. Tudo. A gente sabe. Volto para a galera do fitness aí. Quando eu estou trabalhando o bíceps, adianta eu ficar preocupado só com o bíceps? Não adianta. Eu, às vezes, vou melhorar aquele grupamento muscular, mas se eu não ver o corpo como todo, eu posso prejudicar uma outra articulação, ou posso prejudicar a minha coluna. Então, a gente tem que estar vendo sempre o aluno como um todo, né? Sai da caixinha, abre a mente, para que a gente possa ser um profissional, cara, de mais responsabilidade e mais valorizado. A valorização sempre vai passar pela responsabilidade de vocês, tá, gente? Bom, eu acho que deu para a gente ter uma ideia aí, tá? Alguém quer colocar alguma coisa aí sobre esse assunto? Fala alguma coisa aí. Deixa eu abrir até o chat aqui. Né? Me responda uma coisa aqui também, gente. Eu vou fechar aqui a gravação. Antes de fechar, deixa eu colocar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém me responde aí, gente, por favor. Vibreno aqui colocou. Verdade, no último que fiz, caiu crítico superadora. Tranquilo, galera. Pode jogar no chat aqui, que está aberto o chat aqui, tá? Só estou dando uma olhada se alguém quer colocar. Stefano. Quem é Stefano? Ah, Quem que botou que Stefano estava querendo entrar aqui? Vocês não esqueceram disso ainda não, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu parar a gravação aqui. Bom, parei a gravação.